Nesse momento, então, estamos gravando. Novamente, boa noite. Como eu salientei para vocês nesses breves minutos iniciais, a primeira coisa que eu quero fazer é compartilhar minha tela, indo para a nossa disciplina, só para reforçar com vocês que hoje é dia 22 e no dia 29, no segundo horário, será a nossa prova. Eu não pus ainda aqui o horário da prova, mas eu vou estabelecer. A nossa prova vai começar também ela pontualmente 9 horas. Então nós vamos das 21 às 21h50. E depois eu vou também conversar com vocês um pouquinho sobre a D1. Então, na próxima semana, das 9, primeira coisa, na próxima aula, das 9 às 9h50, vocês estarão fazendo a prova. Das 9h50 às 22h40, eu ficarei à disposição para fazer comentários sobre a prova. Vocês vão terminar a prova e não vão ter imediatamente o gabarito. Então, eu vou passar o gabarito para vocês, tão logo o último termine de fazer a prova, ou, como eu talvez não tenha o controle de quem está fazendo ou não está fazendo a prova, eu vou passar o gabarito para vocês pontualmente 9h50, quando eu vou bloquear o acesso à prova. Aquele que não tiver entregue até 9h50 não vai conseguir mais postar. E aí, uma vez que eu bloquear o acesso à prova, eu vou liberar as notas. E aí, quando vocês receberem as notas, vocês também receberão o feedback. O que vai ser o feedback? Eu vou colocar para vocês a questão certa, a questão errada, e eu vou também especificar nessa correção qual é o slide da minha matéria que responde a questão. Então, veja, eu estou montando uma prova e eu fiquei já sem dormir, pensando em cola, pensando em como é que você vai fazer essa prova, porque você vai conversar com o colega, eu espero que não, mas vai. Você vai fazer a prova com consulta, embora ela fosse uma prova sem consulta, você vai fazer a prova com consulta, paciência. Então, eu estou fazendo uma prova pensando em tudo isso, e enquanto eu fazia a prova, eu estava aqui desconcertado, paciência, o que eu vou fazer, né? Não há o que se fazer. Mas, ao fazer a prova, como que eu procedo? Eu pego os slides, nós temos 3 slides, já vou falar da matéria, mas eu pego os slides e monto a prova com perguntas a partir de cada um dos slides. Portanto, quando eu faço o gabarito, eu já sei qual foi o slide que eu usei para criar a pergunta. E eu vou compartilhar com vocês, após as 9h50, o gabarito e o slide da correção para que você saiba por que você errou. Isso tudo você vai receber por e-mail. Isso tudo você vai receber ao terminar a sua prova. E você virá para conversar comigo para esclarecer dúvidas. Mas, professor, por que nessa questão é a A e não é a B? Pela estrutura. A prova tem que ter 4 alternativas: A, B, C e D. Primeiro ponto. Quase todas as minhas questões têm a mesma estrutura. Quase todas as minhas questões estão estruturadas da seguinte forma: leia as afirmativas 1, 2 e 3. E aí você vai responder: A, 1 é verdadeiro, B, 2 é verdadeiro, 3 é verdadeira, nenhuma é verdadeira. Então as perguntas vão ser em cima das afirmativas. E as afirmativas decorrem da matéria que eu vou passar para vocês. E qual é a matéria? Então, deixa eu compartilhar a tela de novo. Qual é a matéria que cai na D1? Olhando aqui no nosso material, a matéria
é a 1, a 2 e o começo da 3. Então aqui você tem os slides e os vídeos, e aqui embaixo atividades complementares. Slides e vídeos caem 1, 2 e parte da 3. Qual parte da 3? A parte 3 da nossa matéria foi iniciada e está na metade. Então foi iniciada e está na metade. Até onde vai a prova? Então até a aula passada eu avancei e comecei a falar da oração. Como eu perdi a aula nessa semana com outras turmas por causa do feriado, nós vamos até o ponto da palavra. É o comecinho desta apresentação. Então, especificamente, até onde nós vamos? Se eu estou fazendo a prova a partir desses slides, nós vamos até este slide em que eu falo da polissemia. Então, nós vamos até o slide da polissemia. A nossa matéria, portanto, é 1, teoria da comunicação, 2, língua e linguagem, 3, até polissemia. 1, teoria da comunicação. O que você vai ver disso? Os elementos da comunicação, o processo de comunicação. Conceitos. Eu vou pedir conceitos. 2, o que é uma linguagem, o que é a língua, níveis de linguagem e a linguagem jurídica. Então, eu vou pedir alguns conceitos ligados a isso. E 3, esses elementos iniciais que nós vimos no sentido da palavra enquanto signo linguístico. Deixa eu ver aqui, Liliane. É isso aí. Eu acho que você escreveu e eu falei a mesma coisa, né? Então, tópicos 1, 2 e do tópico 3 até polissemia, que está dentro da palavra. É o fim do estudo da palavra. Tudo bem até aqui, gente? É isso aí, Liliane. Não, mas não é desculpe, não. Você passou para a turma e reforçou o que eu estava dizendo. Desculpe se você tivesse passado errado, né? Que não foi o caso. Você não passou errado, passou corretamente. Então, vamos lá. Até agora, o que eu falei para vocês? A D1 ocorre 9 horas, 21 horas. A D1 vai até as 21h50. A estrutura da questão, 1, 2 e 3, para você falar o que é verdadeiro, o que é falso. Terminada a prova, eu vou soltar o gabarito para vocês e o feedback. Se precisarem de mim, eu estarei até 10h40 fazendo comentários à prova. O que cai na prova? Tópico 1, 2 e 3, até polissemia, que é o que a Liliane escreveu aí gentilmente no chat. Então, essa é a matéria da prova. Alguma dúvida quanto a isso? Eu vou escrever para vocês. Além desse vídeo estar sendo gravado, isso é muito bom, porque aí eu posso comprovar que eu falei alguma coisa. Na maioria das vezes eu tenho razão, infelizmente não são todas as vezes, eu também erro, né? Acho que falei e não falei, mas eu posso provar se eu tiver falado. Mas além do vídeo, eu vou escrever para vocês no mural, então vocês vão receber no mural, por escrito, tudo isso que eu disse. Alguns detalhes talvez vocês só venham achar aqui no vídeo, mas eu vou definir lá a matéria, vou definir o dia da prova, o horário da prova e o link. Isso é importante. Eu vou colocar no mural o link para você abrir a prova. Peço que vocês ajudem a compartilhar esse link com quem não tiver acesso ao Class. Então, eu sei que vocês têm aí uma representação de classe atuante, eu sei que vocês têm aí contatos uns com os outros, eu peço que vocês me auxiliem nesse sentido de compartilhar com todos os colegas
o link do questionário. Tudo bem? Enquanto você estiver fazendo o questionário, o que eu posso pedir para você? Foca na tua prova, foca no teu questionário e, sei lá, você vai consultar, você vai usar teu material, tudo bem, paciência. Eu estou sabendo disso, você não vai estar me enganando quanto a isso. Foca no PowerPoint, foca na apresentação que está no formato de PDF que eu compartilhei com vocês. Tudo bem, pessoal? Então, isso com relação a D1. Se não tiver dúvidas, eu quero só lembrar que eu devo ter ainda mais uns 10 dias, sei lá, eu estou aqui meio perdido nas datas, mas eu tenho tempo ainda para liberar as notas da A1 de vocês. Eu ainda estou corrigindo as A1s das turmas da manhã. Então, eu não terminei a correção das A1s das turmas da manhã. Depois eu vou passar para vocês, turmas da noite. E eu vou liberar tudo de uma vez. Então, eu não vou ficar soltando nota picadinha para um, para outro. Eu não tenho nenhum problema em soltar nota. Mas eu ainda não tenho que falar da A1 de vocês, porque eu não cheguei na turma de vocês. Então, logo eu chegue, eu vou liberar essas notas. Eu tenho que lançar no sistema juntamente as notas da A1 e da D1. Então, tão logo eu tenha condições, eu farei isso para vocês. O que eu posso dizer? Não da turma de vocês. Já peguei provas iguais, 2 grupos com uma questão igual, não peguei as 2 questões iguais, peguei uma e zerei só essa questão, também fui malzinho pela metade, né, não fui tão ruim assim. Peguei, então, provas pela metade, tirei 5 pontos de quem não respeitou o limite de uma página por questão, eu não contei o limite a partir do título, então se você colocou um pedaço da página copiando o enunciado, eu contei a partir do texto. Então, muitos escreveram uma página e um pouquinho e não perderam nota, porque deu uma página de resposta, que foi o que eu combinei com vocês, e eu também, nesse ponto, tenho os vídeos gravados, né? Então, quem estourou, fez mais do que uma página, 2 páginas, uma página e meia, vai perder 5 pontos por questão. Eu deveria ter zerado, porque o limite foi imposto. Se é um concurso público, você está eliminado do concurso público, né? Porque você não respeitou o limite de questões. E, no meu caso, eu preferi fazer um desconto. Então, metade da questão você vai perder. Tem um campo que eu acrescentei na minha chave de correção, que é o respeito ao limite. E aí, se você não respeitou o limite, eu não assinalei. E se você respeitou o limite, você tirou 0 nesse campo. Porque eu não posso colocar um campo negativo. Oi, Jade, eu estou falando da A1. Então, isso tudo é da A1. Desculpa aí, eu voltei a falar da A1 e disse que eu não corrigia de vocês. Eu não sei a turma de vocês. Mas eu estou falando o que já aconteceu com as turmas que eu já corrigi e ainda estou corrigindo. Então, se isso vai se aplicar a vocês ou não, eu não sei. De qualquer modo, você vai ter lá na questão pintado o seu erro e você vai ter na sua questão a chave de resposta assinalada enquanto que você foi bonificado ou prejudicado. Não, Júlia, é uma página, é uma página. Não existe página frente e verso, existe folha frente e verso. A folha tem 2 páginas. Então, a página é uma parte da folha. E você entregou, você é ótima advogada, viu Júlia? Você já estava fazendo a defesa do seu cliente aí de um jeito bem, bem interessante, porque a página é uma coisa, a folha é outra, e você entregou a questão no editor de texto, né? Você entregou a questão em PDF ou em Word. Então não dá para você ter usado frente e verso. Eu vou olhar atrás do meu computador para ver o que algum grupo escreveu no verso da folha, né? Mas enfim, valeu o argumento aí, né? Valeu. É uma página por questão. Jade,
não sei se eu falei alguma bobagem aqui. Se eu falei, me desculpem, é uma página por questão. Eu vou ter que voltar ao vídeo depois. Vai perder ponto por ter feito mais. Eu não falei à toa aqui que você tinha que fazer uma página por questão. Eu disse para vocês que era uma página por questão. Eu não falei isso por falar. E aí, um monte de gente quebrou a cabeça para fazer uma página por questão. Quem desrespeitou isso tem que ser punido. É o meu senso de justiça. Tudo bem? Eu falei isso diversas vezes para vocês. Aliás, desde a primeira aula. Disse que não estava escrito no Class, mas que essa era a regra. E depois abordei isso. Olha, deu para ter respostas muito completas dentro da minha expectativa para uma página, Jade. Vamos, gente, vamos deixar para brigar e para chorar. Eu não aceitaria, Jade. A coisa, eu estou tirando ponto porque eu estou bonzinho. Porque eu disse que eu não aceitaria a um com mais do que uma página. Eu fui muito expresso nisso. Tá nos vídeos e eu falei em sala de aula. Mas, gente, vamos deixar para brigar da um quando eu chegar na sala de vocês. E eu sou uma pessoa sempre capaz de ouvir, ponderar, ouvir argumentos, ser convencido e não ser convencido. Guardem os argumentos aí e nada vai conseguir mudar que eu disse isso em sala. E que está registrado aqui também, que era uma página. Então, pessoal, vamos deixar para brigar depois, quando a gente fizer os comentários da A1. E aí eu reservo um tempo, sabendo que vai ter essa discussão, mas eu também vou conversar com vocês pelo chat da A1, mas a gente conversa. Depende já de o que é injusto. Eu não sei se você vai querer discutir justiça comigo. Eu sou doutor em filosofia do direito, a gente pode discutir. Mas, a partir do momento que você perde o referencial divino e que você perde o referencial da natureza das coisas, a justiça passa a ter um único referencial possível, que é as regras que são combinadas. E essa regra foi imposta ou combinada. Mas a gente pode discutir e eu terei toda a sabedoria de voltar atrás caso eu esteja errado. Mas aí, gente, então, caso a questão 1 seja uma página e meia e a 2 meia página, eu tiro o ponto, porque é uma página por questão. Não vou considerar, Márcio, nada de referência, cabeçalho, insisto, é o que eu estou dizendo para vocês. E foi o que eu disse. É o conteúdo da resposta que será considerado em uma página. Esquece enunciado, esquece cabeçalho. Eu falei, olha, eu vou dar até esse espaço para vocês. Eu vou, depois, se for o caso, ter a pachorra de pegar aqui o trecho do vídeo e eu vou fazer uma montagem com todas as vezes que eu falei isso. Não teve mínimo, não, Beatriz. Não tem tamanho mínimo. Então, Márcio, acho que você entendeu, né? Você tem razão no que você está ponderando. É isso mesmo, é só o trecho da resposta. Beatriz, não teve mínimo. O mínimo é o que você conseguiu usar para desenvolver sua resposta. Eu tive respostas que foram meia página e cumpriram o que eu pedi. E eu tive respostas em que a pessoa estourou e ela perdeu ponto e, mesmo tendo estourado o limite de páginas, não falou coisa com coisa. Não foi pertinente com relação àquilo que eu perguntei. Então, pessoal, vamos de novo falar da A1, insisto, vamos brigar, vamos chorar, eu vou voltar atrás, eu não vou voltar atrás, eu vou ouvir vocês, mas vamos deixar isso para o momento em que eu tiver as questões de vocês e a gente vai ter espaço também por escrito para argumentar e contra-argumentar lá na correção. Agora eu preciso, o que vocês têm que entregar para mim? Um fundamento para eu não considerar o limite de uma página. Porque se o fundamento for, eu não sabia, ele é fraco juridicamente. Pensem. Se você chegar para mim e falar, professor, eu não sabia que era uma página. E se eu mostrar para vocês que eu falei
pelo menos 2 ou 3 vezes nas aulas a respeito desse limite de página, eu tenho um fundamento mais forte, juridicamente falando, que o de vocês. Se vocês conseguirem mostrar que eu não falei, e vocês mostrarem que eu estou enganado, porque eu não escrevi, eu estou dizendo que eu não escrevi, mas eu estou dizendo que eu falei. Se vocês pegarem os vídeos e mostrarem que eu não falei, vocês estão fazendo um ótimo trabalho jurídico. E eu estou pronto para ser convencido. Não tenho nenhum problema com relação a isso. Concordo com todas as ponderações de vocês, concordo com o que vocês estão falando, mas eu insisto, se eu mostrar que a regra foi passada, temos fundamento, meus caros. Lamento. De qualquer modo, vamos conversar depois. Eu quero agora, nesse momento que eu falei da D1, que eu falei da A1, eu quero voltar para o nosso conteúdo. Eu peço licença para vocês. Então, eu vou até a minha apresentação. E nós, na aula passada, que eu não vou cobrar na prova de vocês, começamos a falar da sintaxe. O que eu falei para vocês? Eu estou preocupado com a oração. E eu não estou me aprofundando. Eu estou trazendo alguns elementos essenciais da oração. E se você entender que a oração é aquela combinação de palavras que você usa para falar e que ela tem sujeito, verbo, ou quase sempre tem sujeito, verbo, complemento ou predicativo, você entendeu a estrutura básica que você usa para se comunicar. E o que me importa? Que você pense. Quase toda oração que você usa tem sujeito. E quase todas as vezes você diz que o sujeito fez alguma coisa, então você atribui uma ação ao sujeito, ou você atribui uma qualidade. Quase todas as coisas que você fala envolvem um sujeito e uma ação que você atribui a esse sujeito, ou um sujeito e uma qualidade que você atribui a esse sujeito. Veja, todas as coisas que nós falamos, todas as coisas que nós falamos, nós falamos todas as coisas. Nós, sujeito, falamos ação. Atribuir uma ação ao sujeito. Então, isso é essencial. Perceba que há um sujeito e esse sujeito é aquele que vai praticar uma ação ou receber uma qualidade. O sujeito pode ser simples ou composto. O sujeito simples só tem um núcleo, o sujeito composto tem mais de um núcleo. Ora, o sujeito simples é aquele em que o seu núcleo é único. Pode ser uma palavra no plural, pode ser um coletivo. As pessoas estão reclamando. As pessoas é o sujeito é simples, ainda que a palavra esteja no plural. Também falei que o sujeito pode estar oculto, escondido ou indeterminado, mas que em ambos os casos ele existe. E eu pedi muito cuidado para vocês com a oração sem sujeito. Na oração sem sujeito, eu estou enunciando alguma coisa e ninguém está praticando a ação ou recebendo a qualidade. Mas o que me interessa mesmo, o verbo a, o verbo haver, o verbo fazer. Haver e fazer, indicando duração, ficam no singular. Há 10 anos não a vejo, faz 10 anos que não a vejo. O verbo haver, indicando existir, também fica no singular. Então, nós falamos das orações sem sujeito. E aí eu já aproveito para continuar por aqui, pessoal, mostrando a tela para vocês, e falando agora do predicado. Tudo aquilo o que não é o sujeito
é o predicado. O predicado envolve o verbo e o complemento ou a qualidade. Então, o verbo, o complemento, a qualidade compõem o predicado. O predicado é aquilo que você diz do sujeito, quando o sujeito existe. Então, quando você diz que o sujeito fez alguma coisa ou você atribui uma qualidade ao sujeito, nós estamos num predicado, que é o mais comum deles, com a existência do sujeito. Quando o sujeito não existe, você está simplesmente falando alguma coisa, falando um fato qualquer. Chove. Ninguém pratica a ação de chover. Você está apenas enunciando, você está apenas dizendo que chove. Se eu pegar a definição da teoria da comunicação, o que é o predicado? É a informação nova que você dá para o receptor. Então, Pedro saiu cedo de casa. Pedro, você conhece, mas você não sabe o que ele fez. O predicado é aquilo que você diz que Pedro fez. É a informação nova que você dá a respeito do sujeito para alguém. Bom, o que me interessa? Eu posso dizer que o sujeito praticou uma ação ou eu posso atribuir uma qualidade ao sujeito. Quando o sujeito pratica uma ação, o predicado é verbal. O verbo é o elemento mais importante do predicado. A Terra é o sujeito. O que ela faz? Gira ao redor do Sol. O verbo é girar. É o elemento mais importante. Eu digo o que a Terra faz. A informação que eu trago é a de que a Terra gira. Todos reclamaram. A informação que eu trago é que todos praticaram uma ação de reclamar. Ou comentam que houve briga. Eu não sei quem, mas eu sei que essas pessoas comentam. Elas praticam a ação de comentar. O escritor de talento ajusta as palavras às ideias. O núcleo do sujeito é o escritor. Ele pratica uma ação que é ajustar as palavras às ideias. Nesses exemplos todos, o elemento mais importante é a ação que eu atribuo para o sujeito. Quer dizer, a informação mais importante que eu dou para o receptor é a ação que o sujeito pratica. Em alguns casos, basta eu dizer qual é a ação que o significado está dado. É o caso dos verbos intransitivos. Então, existem verbos que não pedem nenhuma complementação. Eu caminho, eu vivo, eu morro, eu sorrio, eu nado, eu tremo. Todos esses verbos contêm a informação que você quer dar do sujeito inteiramente dentro deles. Outros verbos não conseguem por si só trazer essa informação. Esses verbos são chamados de transitivo. Eles pedem, para que a informação seja completa, um complemento. Amar. O verbo amar pede um complemento. Quem ama, ama alguém. Quem odeia, odeia alguém. Agarrar. Quem agarra, agarra alguma coisa. Expulsar. Quem expulsa, expulsa alguém. Falar. Quem fala, fala algo. Às vezes fala algo de alguém. Gostar. Quem gosta, gosta de alguém. E atribuir. Quem atribui, atribui alguma coisa para alguém. Todos esses verbos, portanto, precisam de um complemento. São verbos chamados de transitivo. Bom, e daí eu falo um pouquinho do outro tipo de predicado, que é o nominal. Nessas situações, nós temos o predicado verbal. A ação que é atribuída ao sujeito é o elemento mais importante. Mas existem situações em que a qualidade é o elemento mais importante. Então, atribui-se uma qualidade ao sujeito. Em todos esses exemplos, a qualidade que eu atribuo ao sujeito é a informação mais relevante que eu passo para o receptor. A Terra é. Ora, eu estou querendo saber o que ela é. Qual é a qualidade que eu vou atribuir à Terra? A Terra é redonda. Ou todos são
bons, a qualidade bom, que é atribuída a todos, é a informação mais relevante da frase. As alunas parecem estudiosas. Alunas estudiosas. Então, eu estou atribuindo uma qualidade às alunas. Língua portuguesa permanece importante. Eu atribuo uma qualidade para a língua portuguesa. Nesse momento, pessoal, então, nesse momento, o que eu acrescentei para vocês? Nós paramos na aula passada falando da sintaxe, que dentro de uma estrutura chamada oração, as palavras da língua portuguesa estão cumprindo funções determinadas. Então, quando nós nos comunicamos usando orações. Na maioria das vezes, a gente costura as orações e cria textos. É o nosso próximo tema. Mas as orações, elas comportam quase sempre um sujeito. Quase sempre na oração eu trago uma informação a respeito de um sujeito. Eu comunico uma informação a respeito do sujeito. Bom, nós vimos na aula passada o sujeito. O sujeito pode ser simples, o sujeito pode ser composto. O sujeito pode estar escondido, o sujeito pode não ser determinado, e também há frases ou orações excepcionalmente sem sujeito. Eu passo uma informação que eu não associo a ninguém estar agindo ou a ninguém estar recebendo uma qualidade. Pense quando você fala do tempo. Você está passando uma informação sobre uma condição do tempo e você não está atribuindo esta ação, essa qualidade a ninguém, mas as condições meteorológicas, por exemplo. Então, cuidado. São frases sem sujeito. Quando você fala da duração do tempo, é uma frase sem sujeito. E quando você usa o verbo haver para indicar a existência, você eliminou o sujeito que existia. Você jogou o sujeito como complemento do verbo. Então, quando você usa haver, indicando tempo, ou existência, ele fica no singular. E quando você usa fazer, indicando duração do tempo, ele fica no singular. Bom, na aula de hoje eu acabei de acrescentar mais informações para vocês. Então eu disse para vocês que as orações, além do sujeito, têm uma estrutura que é a informação que você passa para o receptor. E essa estrutura se chama predicado. O predicado está estruturado a partir de um verbo, se ele for verbal. E ele está estruturado a partir de uma qualidade, se ele for qualidade positiva ou negativa, se ele for um predicado nominal. O predicado verbal é aquele em que eu atribuo uma ação para o sujeito. Eu digo algo que o sujeito fez. O predicado verbal pode apresentar um verbo intransitivo que já é capaz de transmitir toda a informação necessária. O predicado verbal pode apresentar um verbo transitivo que necessariamente pede complemento. Ora, o predicado também pode ser nominal. Nesse caso, o predicado nominal é aquele em que a informação mais relevante que eu atribuo é a qualidade dada ao sujeito. Então, no predicado nominal, eu atribuo uma qualidade ao sujeito, que é um ser, que é um objeto, que é um animal, mas eu atribuo a esse ser tal qualidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, já demos mais um passo. Eu quero ainda na aula de hoje dar um segundo passo, porque nós estamos falando da palavra e da palavra dentro da oração.
E esse segundo passo é com algumas regrinhas de uso de expressões. Estão também no vídeo que eu gravei para vocês, que eu recomendo que ao final da aula, para quem não assistiu ainda, eu recomendo que assistam. Mas vamos lá. Então eu quero trabalhar com vocês algumas noções aí de ortografia. Orto mais grafos é a escrita correta. Então vamos falar um pouquinho da escrita correta. Eu vou aqui jogar as regrinhas para vocês e vejam se vocês têm dúvida, vejam também o vídeo e perguntem. Primeiro, uso dos porquês. Eu escolhi algumas regrinhas que trazem dúvida nesse momento. Quando eu uso porquê junto, separado, com acento e sem acento? Bom, primeiro, porquê separado, sem acento. É o porquê no começo da pergunta. Por que você fez isso? Nesse caso, ele cumpre a função de significar por qual razão. Por qual razão você fez isso? Esse porquê é separado e sem acento. Às vezes eu uso o porquê com o sentido de pelo qual, o caminho pelo qual passo. É menos comum, mas excepcionalmente aparece também o porquê nesse sentido. O porquê, no meio da frase, significando pelo qual, é separado e sem acento. Bom, daí aparece o porquê separado com acento. Esse porquê separado com acento aparece no final da frase. Ele foi mal na prova, mas não sabe por qual razão. É o por qual razão, mas que aparece no final da frase. Quando ele está no final da frase, ele é separado e com acento. O porquê da resposta é o porquê, junto e sem acento. Ele explica alguma coisa, ou ele significa pois. Não entendi a aula, pois estava desconcentrado. Não entendi a aula porque estava desconcentrado. Então, esse porquê é junto e sem acento. Por quê? Junto e com acento é substantivo. O porquê, os porquês. Dica: antes dele costuma aparecer o artigo o. Então, queria saber o porquê disso. Queria saber os porquês dessa questão. Olha o meu título: uso dos porquês. Nesse caso, eu estou usando os porquês. O porquê é o nome. Então, eu queria saber a razão. Mas aí eu estou perguntando o porquê. O porquê virou um substantivo. Mais uma regra. Segunda regra. Mal com L e mal com U. Aqui, meus caros, eu costumo substituir mal com L por bem e mal com U por bom. Quase sempre dá certo. Você é o mal em si. Você não é o bom em si, você é o bem em si. Então o mal é com L. Respondi mal a questão. Como que você respondeu a questão? Respondi mal. É o mal com L. Por quê? Eu respondi bem a questão. Ele é um professor mal. Ele não é um professor bem. Ele é um professor bom. Portanto, usa-se o mal com U. Terceira regra, seção. É uma palavra muito comum no direito. As três palavras aparecem no direito. Por isso eu quis trazer essas palavras nesse momento em que falamos das palavras. Seção
significando ceder. Então, a cessão, a derivada do verbo ceder, eu cedo, é a cessão, ela é com C e 2 S's. Houve a cessão de direitos. Cessão de direitos é uma expressão muito comum no direito. Então, a cessão, quando é de direito, então o réu cedeu direitos, ele entregou direitos. Essa cessão é com C e 2 S's. Cessão com 3 S's, S e 2 S's, significa reunião. Então, quando você vai para uma reunião, você vai a um encontro, é a sessão de cinema, é a sessão de julgamentos, é a reunião em que o juiz julga a causa. Essa sessão é com 3 S's. S mais 2 S's. Sessão. Por fim, a sessão com C cedilha. S no começo e C cedilha. Ela é o espaço físico. Ela é uma parte, é uma divisão, é uma repartição. Então você vai ao fórum, você quer saber onde que fica a seção administrativa. A seção é com S e C cedilha. Onde é a seção de peticionamento? Então a seção é com S e C cedilha. Outra regra, muitos aí usam mal. Aliás, o próprio onde deve ser evitado se você não quiser indicar o lugar. Só use o onde para indicar o lugar. Se não, use outra palavra. Você tem grande risco de estar usando equivocadamente. Mas a minha questão aqui é onde e aonde. Onde é o lugar. A rua onde moro é no lugar, né? Melhor dizendo. A rua em que moro. A rua no lugar em que moro. Você vai usar o onde. Aonde significa ao lugar. Então você tem que usar aonde em situações de movimento. A cidade aonde vamos. Olha o verbo. Vamos. Nós vamos. Então, vamos aonde? Porque nós vamos para o lugar. Nós vamos ao lugar. Então, você só vai usar aonde se quiser indicar um movimento. Se não, é onde. Outra regra. Se não e se não. Se não, separado. Significa, primeiro, caso não, quando não. Imagine que você tenha escrito a prova, perdão, a frase sem as provas. Se não forem apresentadas, perderá a demanda. Se não, caso não, quando não, aí caso não forem apresentadas, perderá a demanda. O se aí equivale ao caso, ao quando. Outra opção, se não, ligando frases. O juiz indagou se não gostaria de se manifestar. Você ligou duas frases. O juiz perguntou se não gostaria de se manifestar. O juiz perguntou se por acaso você não gostaria de se manifestar. A função aqui do se é de ligar frases. Isso se chama conjunção. Então você vai usar o se não separado. Agora, quando você quiser dizer se não junto, ele tem que significar caso contrário, do contrário, de outro modo, a não ser, mas sim, seja organizado. Caso contrário, será desligado do estágio. Seja organizado, senão será desligado do estágio. Aqui ele está indicando caso contrário. Bom, tão pouco e tão pouco. Tão pouco indica intensidade, aliás, pequena intensidade. Muito pouco, curto, pouca coisa, pequeno, escasso. Tão pouco indica também não, nem.
ele fundamentou tão pouco, ele fundamentou em tão pequena intensidade a petição, que perdeu a causa. Veja a outra frase. Não apresentou provas. Tão pouco, quer dizer, também não construiu um argumento sólido. Não apresentou provas, nem construiu um argumento sólido. Nesse caso, você deve usar tão pouco. E aí, meus caros, mas e mais. É gravíssimo você trocar mas pelo mais. Por quê? Mas significa oposição. Porém, contudo, todavia, mas pode ser substituído por essas palavras. Não apresentou fundamentos jurídicos. Porém, contudo, todavia, obteve decisão favorável. Mas obteve decisão favorável. Então veja só a primeira ideia. Não apresentou fundamentos. O que espera de quem não apresenta fundamentos? Que perca a causa. Ele não apresentou fundamentos, mas a contradição. Obteve decisão favorável. Ele ganhou a causa mesmo não apresentando fundamentos. Mas, com I, indica intensidade. O juiz indicou que precisaria de mais evidências. O mais com I é o que nós representamos pelo sinalzinho de mais. Você precisa de trazer maior quantidade de evidências para ganhar a causa, para ter um julgamento favorável. Portanto, pessoal, nós temos aí um par de regras, né, 6 regras, se não me falha a memória, algumas com grande uso na linguagem jurídica, como seção. É muito grave você... Claro, todo mundo comete erros, né, óbvio, mas é grave você trocar o mais pelo mas. Você pode terminar mudando o sentido da frase. Eu salientei aqui com vocês que tomem cuidado com o onde, não saiam escrevendo onde, muitas vezes você demonstra pobreza de recursos, e você não é pobre de recursos, você sabe usar outras palavras, mas você está tenso, está nervoso ou nervosa no momento de uma prova, e você usa onde sem ter necessidade. Cuidado, onde, usa ele para indicar lugar mesmo, substitui o onde por outra expressão, quando você puder, mas cuidado com o aonde e o onde apenas. Gabriela, eu já coloquei esse vídeo no YouTube, viu? Já está no YouTube, e o próximo que eu estou prestes a colocar, que é do tema 4. Mas, em todo caso, eu vou dar uma espiada aqui, o do 3 já está no YouTube, sim, viu? Deixa eu mostrar para você, que acho que vai ser mais fácil, tá? O nome do canal é o nome mais legal do mundo, é Direito Legal, que é o nome do meu site, né? É direito.legal. Mas se você está vendo aí minha tela, presta atenção aqui na língua portuguesa, material, palavra e oração. Tá aqui o vídeo do YouTube, viu? Se você clicar, você já vai para o YouTube. Tudo bem? Então, dá uma olhada lá, que você vai para o YouTube, certo? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, né, Gabriela? Então, acho que você viu aí. Leonardo, onde pode ser substituído por no qual ou na qual, dependendo do contexto, você já está começando a forçar um pouquinho a barra, viu? Não usa, não. Prefira o onde para a designação de lugar. Em que lugar? Tá? Você vai dar uma resposta e aí você fala. E você usa o onde... Eu sou péssimo. Quando eu sou colocado em pressão aí para achar um exemplo, some, viu? É uma desgraça, pessoal. Mas vocês usam muito o onde no sentido aí do no qual, na qual, e eu estou querendo encontrar a situação. Mas, enfim, está me falhando. Depois eu trago aqui exemplos, eu pego passagens até de reais que eu vou encontrar aí, que vocês estão usando
de uma maneira equivocada o onde. Procure substituí-lo, viu? Se você puder substituir por no qual ou na qual, vai ficar um pouco melhor você escrever assim. E insisto, reserva o onde para indicar o em qual lugar, em que lugar. Tudo bem, Leonardo? Então eu faço essa sugestão para você. Insisto, dificilmente você vai usar o onde numa prova se não for usado para indicar um lugar. É onde você faz alguma coisa, é aonde você vai. E aí esqueça o resto. Poxa, eu tô com lapsos aqui, eu queria dar outros exemplos, mas me deu um baita branco de usos inadequados que vocês fazem, não apenas do onde agora, em resposta, mas tudo que me veio na cabeça para lembrar frases que eu leio de vocês é que eu já li umas 3 ou 4 vezes, também não foi uma exorbitância, vocês escreverem numa resposta, acho que com certeza. Eu acho uma preciosidade você achar alguma coisa com certeza, né? Você tem certeza que você acha, porque em tese são palavras ou expressões contraditórias, né? Ou você acha ou você tem certeza. Mas no momento da prova, muitos passam a achar que com certeza, né? Ninguém tem certeza de nada. Estou aqui perdido, viu, pessoal, em termos de exemplos para mostrar erros de resposta que vocês costumam trazer. De qualquer modo, eu quero parar por aqui. Eu fiz um recorte para a questão da prova. Então, para as questões da prova, nós paramos um pouquinho antes do final dessa apresentação. Esse restante da apresentação já pode vir a ser objeto da D2 e da D3, que a gente não sabe ainda como que vai acontecer, em que contexto, se vai ser presencial, se vai ser EAD. A gente sabe que ela é escrita, ela não é em testes. Tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida para trazer? O vídeo tá lá, viu, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, postem no mural. Dá para vocês postarem no mural. Postem dúvidas no mural. Eu vou desligar a gravação